Então até agora nós já falamos de dois dos nossos pontos, já falamos sobre o fundamento cristão do nosso colégio, falamos sobre a inspiração da educação clássica, das artes liberais. Agora eu vou falar sobre um terceiro ponto muito importante, que na verdade é uma espécie de continuação daquilo que eu falei, né? Nós sabemos que as raízes remotas da nossa cultura, né, elas advêm da civilização ocidental, fundada sobretudo na história da Grécia, na verdade na cultura grega, depois na cultura romana, que foi uma espécie assim de expansão da cultura grega, e depois como isso foi absorvido dentro da fé cristã, né? E podemos dizer assim, foi ganhando uma forma cristã, né? É claro que no Brasil nós também sofremos mais recentemente outras influências, porque aqui vieram povos da África, já existiam os índios, né? Então esses também têm alguma influência na nossa cultura. Mas do ponto de vista da educação e da formação intelectual, isso a gente pode dizer claramente que tudo isso é uma herança, na verdade, da Grécia, da Roma e depois de todo o caminho percorrido ao longo do cristianismo, né? Essas são as bases intelectuais que, na verdade, nós temos no Ocidente todo e, em certa medida, também isso influenciou o Oriente, né? E a gente sabe que este patrimônio, na verdade, de conhecimento, por uma razão cultural, inicialmente ele era expresso muito em grego, porque a cultura dominante na antiguidade clássica e na antiguidade cristã era a cultura grega. Mesmo no apogeu do Império Romano, ainda existia uma espécie de helenização do mundo conhecido daquela época. Por isso, o idioma predominante era o idioma grego. Mesmo aonde o Império Romano chegava, se falava mais o grego. Por exemplo, se a gente pensa São Paulo, ele era um cidadão romano, vivia numa província romana e falava grego. Era o seu idioma principal, né? Por assim dizer, o chamado grego koiné, que é aquele grego popular que depois foi escrito, inclusive, no Novo Testamento, né? Mas pouco a pouco, por causa deste peso do Império Romano, né? E aqui é importante lembrar da história, né? O Império Romano do Ocidente, ele cai no século V, pois ele perdura durante praticamente todo o primeiro milênio no Império Romano do Oriente. Então imagina, todo o primeiro milênio ele é praticamente dominado pelo Império Romano e pela cultura romana, né? Isto faz com que todo aquele conhecimento e aquela bagagem cultural absorvida no tempo helenístico, mas depois, vamos dizer assim, percorrendo o tempo que foi sendo produzido, né, ao longo desse tempo, ele foi sendo sistematizado, e este é um valor impagável do primeiro milênio cristão. Às vezes a gente critica muito, né, a grande sistematização que tinham os cristãos do primeiro milênio até o século XII e XIII, mas na verdade nós temos que dar graças a Deus porque o acesso a todo aquele material só foi possível por causa dessa vocação de sistematizar tudo, catalogar, dar nome, dar número, né? Isso foi uma coisa impressionante. E pouco a pouco isso foi tudo sendo transmitido pela língua latina, né? Pelo latim, né? Então, o Império Romano e essa universalização da cultura grega, esta formação, podemos dizer assim, de um patrimônio cultural universal, né? Essa expansão também temporal deste patrimônio, ela também foi possível por causa do estudo da língua latina como uma espécie de língua universal. Pouco a pouco o latim se tornou uma espécie de língua universal por causa dessa penetração do Império Romano e também porque tudo era produzido em latim. Seria mais ou menos como é o inglês hoje, era o latim naquela época, né? Então nós vemos que há, vamos dizer assim, este elemento da cultura clássica em geral, né? E há depois este também elemento do estudo do latim, ou da língua latina, né? E por isso a cultura clássica ela valorizou muito, também no domínio da linguagem, o estudo do grego e do latim. Na verdade, destes dois idiomas, porque eles estão na base da civilização ocidental. Eles desenvolveram capacidades tão importantes no domínio da linguagem, para vocês terem noção, que os jovens que estudavam no primeiro milênio sabiam à memória Odisseia e Ilíada. Não é que assim, eles sabiam recitar trecho, eles sabiam o livro todo à memória. Porque, claro, não é como hoje, a gente não tinha acesso a um volume do livro.
o professor tinha o livro e ele recitava para os seus alunos e os fazia decorar, né? Então, partindo da memorização dos textos, eles podiam avançar na compreensão da gramática do texto. Então, eles sabiam o texto à memória. Por isso, certos livros, eles perduraram durante tempo, porque não tinham volume, mas tinha gente que guardava a memória e transmitia de geração para geração. Por isso, coisas muito antigas, depois, com o advento dos copiadores da Idade Média, puderam depois também ser consignados por escrito, né? Então, isso para nós é uma coisa, assim, parece muito fora do... porque a gente não consegue decorar mais nenhum número de telefone, mas aqueles caras sabiam, porque eles exercitavam a capacidade, né? Então, assim, o estudo das línguas eram muito importantes, e latim e grego. Só que, claro, paulatinamente, não é que o grego perdeu sua importância, o latim foi ganhando mais robustez por causa da produção dos textos, que foi praticamente sendo feita quase tudo em latim, né? E por isso o estudo do latim tinha uma importância muito grande, não só dentro da igreja, porque, claro, ainda o latim é a língua da igreja, né, a língua universal, inclusive dos documentos oficiais da igreja, mas também fora. Se a gente pensa, por exemplo, na Idade Média, autores como Dante, como Petrarca e outros, eles escreviam em latim. Eles depois desenvolveram também o seu idioma próprio. Dante é considerado, inclusive, o pai da língua latina, mas eles escreviam em latim, tem textos em latim. Isso era o idioma da época corrente na igreja. Até 60, 70 anos atrás, os padres todos sabiam falar latim. Não é que eles sabiam ler um documento, sabiam sentar na mesa e conversar em latim uns com os outros, entendeu? Era uma língua falada corrente, como a gente conversa o português, o inglês, aprendendo uma língua estrangeira, né? Agora, a grande pergunta é por que vamos dizer assim, este incentivo do estudo da língua latina, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Pode ser que eu não seja tão preciso aqui nas minhas... de dar nome aos personagens, né? Mas nas Eneidas de Virgílio, vocês sabem, Virgílio é aquele grande poeta romano, né? Que escreveu vários livros e tem este chamado Eneidas, né? De Virgílio. Num determinado momento, o personagem principal ele tem uma espécie de diálogo com uma Sibila, que é uma espécie de personagem mitológica, né? E ele diz que aquele reino, né, está me fugindo o nome aqui desse personagem principal, que na verdade isto é a explicação do início da história romana, né, e por isso do Império Romano, né, que o império dele ia se expandir pelo mundo inteiro e não mais teria fim, né? Isto é a promessa da Sibila para aquele personagem lá de Virgílio, né, que na verdade essas Eneidas é uma tentativa de reconstrução da história, poética da história de Roma, né? É muito interessante porque, de fato, a gente sabe que o Império Romano expandiu-se até os confins da Terra, do mundo conhecido, e, de fato, assim, teve uma penetração universal. Mesmo que ele tenha caído em termos de poder, vamos dizer assim, sociopolítico, né? Na verdade, a herança do Império Romano ele permanece viva até hoje, haja vista todo, assim... conteúdo que nós temos, todo o tesouro que nós temos da literatura latina e assim por diante, o acesso que a gente tem a esses clássicos, né? Então, uma das coisas mais importantes que está, vamos dizer assim, na raiz do estudo do latim, que a gente desconsidera, né, que estudando o latim eu passo a pertencer a este mundo, né? Eu me torno um civis romanus, isso era o que Cícero dizia. Para Cícero, alguém que aprendia o latim, na verdade, ele precisava aprender latim para ser cidadão romano, mas não no sentido só do conhecimento de uma língua, porque aquilo era do cidadão romano, né? Então, em certa medida, aprender o latim nos faz cidadão deste mundo, né? Deste mundo que nos antecede e que, na verdade, é a base sobre o qual nós construímos o nosso, né? Ou seja, esta cultura que, na verdade, está na raiz da nossa, eu passo a ser cidadão dela também, né? Na medida em que eu consigo falar aquela língua que era próprio dela, né? Então, o estudo do latim tem um valor muito grande porque nos conecta, né, com estes gigantes que foram os pais da nossa civilização, né? Se a gente pensa assim, né, para não dizer só dos cristãos, imagina um Cícero da vida, né?
Se a gente pensa um Boécio da vida, que já é cristão, né? Mas se a gente pensa em outros, né? Um Sêneca da vida, ou os filósofos que estão naquela época, Suetônio, que são todos que não são cristãos, né? Esses são homens que nós lemos eles até hoje, ou seja, eles são base para o conhecimento até hoje, né? Esses homens escreveram em latim, né? Como disse o Cícero, dizia, né? O civis romanus, o cidadão romano, é aquele que sabia latim. Então, na verdade, é uma espécie de penetração na nossa raiz cultural mais antiga, né? O que nos coloca também como cidadãos deste mundo que é o nosso. Isso é, em primeiro lugar, uma coisa muito importante. Depois há um segundo elemento para nós estudarmos o latim, né? O latim é a língua mãe do português. Vocês sabem que o português, o espanhol, o francês e o italiano são línguas neolatinas, né? Todas elas são derivadas do latim como língua original. Tanto é que quem normalmente ensina latim para a gente, diz, não, para vocês que têm, por exemplo, um alemão que aprende latim, acha que para nós que sabemos o português é mais fácil, porque diz, não, mas é tudo igual, entendeu? E de fato guarda uma semelhança, né? Então o aprendizado do latim, com a fonética latina, com a pronúncia latina, com os radicais latinos, na verdade a nossa vida tem muito mais latim do que a gente pensa, né? As raízes etimológicas das nossas palavras, né? Então, agora há pouco eu expliquei educação a partir de duas palavras latinas, ex ducere, né? Então, na verdade, isso nos dá um maior domínio do português também, né? Então, a base é sermos este cidadão, mas depois também nos dá um grande domínio da língua portuguesa, né? Por isso que o ensino do latim, ele foi muito utilizado mesmo para aqueles que não tinham a língua latina, né? Mesmo para aqueles que não tinham latim. É engraçado, porque os gregos aprendiam latim e os latinos aprendiam o grego, era o contrário, né? Trocava essa coisa assim, né? Mas justamente por causa dessa importância do aprendizado fonético, porque o latim é uma língua, já do ponto de vista da fala, muito preciso, né? Com raríssimas exceções, no latim se lê como se está escrito, com raríssimas exceções, né? Então isso nos dá uma capacidade de pronúncia, de fonética muito importante. E há um elemento muito importante, que a estrutura da língua latina é uma estrutura que nos faz desenvolver a percepção lógica, né? Porque as frases em latim, elas têm uma estrutura muito diferente da nossa em português, italiano, das línguas neolatinas. As línguas neolatinas, elas tentaram, na verdade, elas padronizaram uma coisa mais, vamos dizer assim, mais reta com início, meio e fim, ou seja, sujeito, verbo e predicado, normalmente é assim. No latim não. Às vezes a última coisa que vem na palavra é o verbo, o predicado vem no início, às vezes tem um predicativo do sujeito entre uma palavra e outra. É uma coisa que te força a entender logicamente o discurso. É como se a gente estivesse, na verdade, lendo sempre poesia. Vocês sabem que o poeta, na verdade, faz inversão de palavras, porque justamente por causa da métrica, da rima. E no latim é sempre assim. Por isso também o latim é uma língua musical, né? Por exemplo, é fácil você cantar um salmo latino, é fácil você entoar, por exemplo, o canto gregoriano, porque o próprio latim é uma espécie de poesia constante, né? E é interessante que se a gente começa a ler muito latim, a gente desenvolve uma capacidade de ler poesia maior, por causa justamente desta lógica da língua, né? Então, isto assim é as razões que a gente pode dizer assim para o estudo do latim. Na prática do colégio, o que a gente fez, né? Uma das coisas que é muito incentivada hoje é a criação de projetos interdisciplinares, porque se valoriza muito essa ideia da interdisciplinariedade. Então nós criamos um projeto interdisciplinar que eu chamo de Academia de Cultura Clássica. Então esse é um projeto interdisciplinar que, ou seja, que envolve uma série de disciplinas que vão convergir, vamos dizer assim, para que a gente tenha conhecimento da cultura clássica. Então a história, a geografia, a arte, os elementos de mitologia. Então os professores, nas suas diversas competências, né, eles vão nos ajudando a introduzir nos alunos, né, este apreço pela cultura clássica, né? Imagina, se alguém nos criticasse hoje, a gente deveria, todo o esforço, na verdade, por exemplo, do Renascimento foi isso, né? Uma retomada da cultura clássica. Não há o que criticar nisto, né? Na verdade, nós estamos pensando na cultura clássica grega, que tem muitas coisas importantes, mas sobretudo na cultura clássica também cristã, né? Que é um desenvolvimento da cultura grega. Então a gente, na verdade,
essas disciplinas todas elas vão trabalhando sinergicamente justamente para nos fazer penetrar dentro desse mundo clássico, né? E depois, especificamente também, a gente propõe o estudo da língua latina como um paralelo, né? Na verdade, um caminho paralelo ao estudo do português, justamente para que a criança desenvolva estas habilidades que eu falei aqui, né? É claro que não é que a criança ela vai inicialmente aprender a ler e traduzir latim, não é isto, né? Mas é como uma espécie de aprendizado natural. Ela começa aprendendo aos fonemas, ela começa aprendendo a repetir palavras, decorar versos, como se fazia os antigos. Assim ela vai desenvolvendo essa capacidade de leitura, de expressão vocal das palavras, né? E depois, pouco a pouco, também ela vai aprendendo a traduzir, a ler, vai aprendendo essa estrutura, né? Então, nosso desejo é que se os nossos alunos, depois de fazerem este percurso do estudo da língua latina, de novo pudessem ser civis romanos, ou seja, de pegar esses grandes clássicos na sua língua original e ler. É muito interessante porque hoje se incentiva muito isso. Por exemplo, eu estudei na Itália, né? E todas as vezes que você escolhe um autor para estudar, a primeira pergunta que o seu orientador sabe que ele te faz é: você sabe a língua do autor? Porque você tem que ler os autores nos seus originais, né? Toda tradução, em certa medida, é uma traição àquilo que foi dito, né? Porque tem coisas muito particulares de uma língua que não se pode traduzir, que só na língua mesma você consegue entender. Por exemplo, eu sei um pouco de latim, certas expressões latinas você não consegue, na verdade, traduzir para o português. Se você não entende o que no latim se está querendo dizer, dificilmente a gente consegue compreender aquele sentido lendo a mesma frase no português, né? Então, na verdade, isto vai ajudar muito o português, mas também porque a gente quer que os nossos alunos, né, sejam capazes de fato ter contato com esses textos e lê-los, assim como a gente gostaria que os nossos filhos soubessem inglês para ler uma língua, para falar com alguém, para ler um texto, né? Imagina, se é bonito que eles leiam um texto em inglês na sua língua original, quiçá tomar, por exemplo, um Santo Agostinho ou a própria Sagrada Escritura, saber lê-la no latim, porque ela é traduzida no latim, os salmos em latim, ou a poesia, imagina um Virgílio em latim. Então, é claro, a gente sonha e depois sonha com grandes sonhos, depois aceita o arroz com feijão de todo dia, mas na verdade a gente quer dar aos nossos alunos essa possibilidade, ou seja, dentro desse projeto interdisciplinar de Academia de Cultura Clássica, a gente então está agregando todos esses elementos que eram típicos da cultura clássica. Então, o Leonardo tem a felicidade de que o pai dele é o nosso professor de latim lá do colégio, né? E recentemente, conversando com ele, né, ele disse que tem uns meninos do 5º ano que seguramente vão terminar o 9º ano lendo Virgílio, porque eles são extremamente capazes e gostam muito e são muito dedicados, assim. Imagina, nós temos 4 meses que nós estamos ensinando latim para eles, né? E ele já tem jovem assim que de uma semana para outra consegue assim traduzir já as coisas assim com muita facilidade, assim, porque tem um elemento da capacidade cerebral e tudo mais, né? Que é muito mais plástico, né? Então a gente vê que isso tem um impacto muito grande. É claro que assim, como isso é uma coisa muito nova, assim, né? Quase não se vê isto, né? Também vou aproveitar a pergunta do Leonardo, né? Que ele me fez aquela hora, né? Os pais às vezes perguntam para quê, né? Justamente para isso, é para isso que a gente precisa aprender, né? Por causa da beleza da língua, da possibilidade de crescimento com a língua, né? E do benefício que certamente ela traz no desenvolvimento das habilidades. Justamente porque é uma língua lógica. Imagina, se a lógica é uma das domínios da linguagem, aprendê-la bem também vai ajudar nesse desenvolvimento do domínio da linguagem para saber ler os livros, né? Isso é muito importante, né? Achei interessante o senhor falando, padre, porque assim, é sempre uma educação a nossos pais de contra-imediatismo, né? Porque até hoje, assim, penso eu, que as próprias línguas modernas viraram como se você precisa inglês e francês para você trabalhar numa multinacional. Nunca é para ser uma chave que discutindo uma cultura riquíssima que essas línguas oferecem, né? Uhum. Então, pelo que eu entendi, é muito mais como beletrismo ou qualquer coisa assim, mas é a capacidade de entrar nesse mundo. Eu perguntaria ao senhor, um país que a maioria de nós é semi-analfabeto funcional, por assim dizer, aprendendo essa chave,
pode ser um antídoto muito grande para isso, né? É certamente assim, pensando nesta colaboração que o latim dá para o domínio da linguagem, aí sim a gente poderia superar o puro letramento para sermos alfabetizados, ou seja, capaz não só de decodificar letras e palavras, mas saber ler a realidade, né? Isso é uma das coisas que hoje no campo assim dos estudiosos é uma das grandes preocupações que se tem. Nós estamos perdendo a capacidade de ler a realidade. Só que isso só se faz com a capacidade de fato de leitura, ou seja, se eu sou capaz de ler um texto e interpretá-lo, é claro que na verdade há uma espécie de circularidade, também saber interpretar o mundo vai me ajudar, mas é impossível, por exemplo, eu não posso pegar um livro, sei lá, um texto qualquer, assim, que tenha um início, meio e fim, e eu perguntar quem é o personagem principal e eu não saber disso, ou seja, ou um enunciado de física. E a gente vê muito isso. Por que os nossos alunos não saem bem em física? Não é porque eles não sabem bem em física, é porque eles não sabem nem o que o enunciado está pedindo, né? Então, assim, a superação desse analfabetismo funcional vem também por uma capacidade, um desenvolvimento de habilidades, de capacidades que dão domínio da língua. E o latim certamente tem um papel muito importante nisso e é uma possibilidade certamente de superação. O que o senhor falou, pelo menos é o que eu entendi, né? Que é impossível você saber latim se você não souber a gramática, né? Porque como ela vem espalhada, os termos pela frase, você precisa saber exatamente o que é a função dela naquela frase, né? Isso, claro, a gramática latina vai entrar num determinado momento, mas nem é só isso, assim, é claro que vai entrar e vai ajudar, né? Mas só de alguém, por exemplo, imagina, os nossos alunos aprendem assim simplesmente, por exemplo, decorando um poema em latim, uma estrofe em latim. Só de fazer isso, ele já está exercitando a memória, que é uma coisa muito importante, entendeu? Assim, memorizar as coisas, ser capaz de memorizar uma coisa, né? Isso tem uma função na linguagem muito importante, porque se eu não sei memorizar nada, como é que eu vou memorizar também sentidos de palavras? O que significa uma determinada palavra, né? Então tudo isso, assim, tá vendo que tem várias possibilidades que se abrem, na verdade, com o latim, né? Que não é só da língua enquanto compreensão de uma língua, né? Tem várias outras coisas, né? O padre começa desde o início? Desde o primeiro ano ele já tem contato com o latim. Claro, é um caminho também, é um processo. Então no primeiro ano eles começam a ler palavras, a pronunciar, mesmo que eles não saibam o que significa. Claro, tem palavras que por intuição você um pouco associa, né? Mas começa assim depois decorando pequenos versos, tem sempre uma atividade de decorar alguma coisa, né? Então isso, eles vão tendo um contato como se fosse uma língua natural, assim, eles vão ouvindo os pais, a criança vai ouvindo os pais, vai aprendendo a balbuciar, vai, né, pouco a pouco. Então assim, na verdade é uma experiência assim muito natural, né, que a gente vai introduzindo os alunos no caminho das línguas, né? Claro, respeitando cada etapa, a gente vai introduzindo também elementos mais complexos nesse processo de aprendizado, como qualquer outra coisa, né?